Olá, galera! Seja bem-vinda à nossa estreia do nosso podcast Deu de Live. Olha só, cheio de novidades, estamos com o nosso convidado. Eu não vou falar dele agora. Primeiro, eu quero te convidar a participar, quero que você chame a sua família. Mande, como a gente está transmitindo pelo Instagram, galera, você vai ter que virar o seu celular um pouquinho, deitar ele, tá? Mas, ó, manda um aviãozinho aí pra sua galera, manda pros seus amigos, pro seu grupo. Essa estreia tá incrível, vai ser demais. Eu quero te agradecer por ter acompanhado as nossas séries de live anterior e agora esse novo projeto de podcast, tá? Eu quero te lembrar que as nossas perguntas ainda estarão sendo feitas pelos nossos comentários. Então, se você tiver alguma pergunta conforme o podcast for rolando, você pode mandar nos comentários que a galera aqui vai depois falar se tem perguntas ou não, tá? Agora eu vou apresentar o nosso convidado. Deixa eu falar alguma coisa, não. Vou apresentar o nosso convidado, Pastor Eliel. Uhul! Pastor, obrigado pelo convite. Ou pelo ter aceitado o convite, na verdade, né? A gente está muito feliz por essa estreia, muito feliz por você estar aqui com a gente. Galera, eu quero desde já avisar que é ao vivo, né? Então, nosso primeiro teste, se alguma coisa der errado aí, nos desculpa. Se eu falar alguma coisa de errado, me desculpe também, desde já. Mas eu vou deixar o pastor falar um pouco agora. Ele é da Vila Verde. Isso. Mas ele vai se apresentar um pouquinho mais e depois a gente começa com as perguntinhas. Ok. Olá, boa noite já, né? De repente, bom dia, boa tarde. Quem for ver esse podcast, também essa live, né? Como a Brenda falou, sou o pastor Eliel, né? E estamos aqui, aceitamos esse convite com maior alegria, né? Para poder ter esse bate-papo, né? E aproveitar também, reforçar aí, você poder convidar um amigo, um colega seu, um parente, um familiar, né, mandando o aviãozinho aí para que eles possam também estar assistindo, ouvindo, né, vendo aqui esse momento que vamos ter, esses minutos que teremos aqui dessa conversa, que com certeza será bem agradável, né? Como a Brenda falou, sou pastor da Igreja Batista em Vila Verde, e aceitamos aí o convite com bastante alegria. E vamos juntos aí bater essa conversinha bem legal. E vamos estar à disposição para as perguntas também, né? Se eu não souber, a gente vai orar a Deus e pedir que Deus dê sabedoria para revelar você também. O pessoal que está no Instagram do pastor, daqui a pouco a gente vai cortar aí, então você vai lá no nosso Instagram, que é Jump_Nova Aliança, tá? Então, daqui a pouco vai ser cortado aí, você vai lá e migra pro nosso Instagram, tá bom? Segue lá. Isso, segue lá. Segue a página, galera que tá chegando agora, segue a nossa página no Instagram, gente, é muito importante você seguir, coraçãozinho aí e vai mandando na live, tá? A gente vai começar. Viu, Brenda? E aproveitando, olha, com certeza você vai ser abençoado e pode abençoar alguém, tá bom? Então, fica com a gente aí. Pastor, vamos lá. Eu te conheço o senhor desde a época que você era pastor lá no Jaraguá. Você veio pregar na nossa igreja quando você era lá no Jaraguá. E aí depois você migrou para Vila Verde, né? Teve essa migração. E a gente ficou muito mais próximo, você ficou muito mais próximo da nossa igreja depois da Vila Verde. Mas a pergunta que eu queria te fazer para a gente começar esse bate-papo é: com quantos anos, assim, qual o momento exato da sua vida que o senhor descobriu que é o meu ministério pastoral? É interessante, até nesse período, né, que eu fui pastor no Jardim Jaraguá, antes de vir para Vila Verde, eu passei um período em Pernambuco, né? Eu passei 7 meses lá, fui tentar me readaptar lá juntamente com a família e não conseguiu, retornando para São Paulo. E nesse retorno a gente já em vista ao ministério e o convite da Vila Verde, assumindo o ministério, né? O momento que a gente sentiu a questão o chamado pastoral, né, na minha vida, eu já foi com 12 anos de idade.
12 anos de idade. E assim, sabe quando aquilo que vem de Deus e marca assim e nunca sai? Você pode fazer tantas coisas e aquela chama, né? Aquela chama que não se apaga. É até uma experiência bastante curiosa que eu vou compartilhar com vocês neste momento, com relação ao meu chamado ao ministério pastoral, eu com 12 anos de idade. Olha só, às vezes a gente fica pensando, é uma criança, é um menino. Se você for conversar com vários pastores aí, e vão falar que a questão de conversão, de chamado ao ministério pastoral, grande parte foi na fase de adolescência. Vocês vão perceber isso aí. Bom, era dia das crianças, né? Dia das crianças, e foi o meu batismo, né? 12 anos de idade. Eu me batizei. E eu fui um dos primeiros a entrar na água, né? Para o batismo. E ali eu saí e fui o primeiro. Por quê? Porque eu iria dirigir o culto. Eu ia dirigir o culto naquele dia. Imagine como estava ali meu emocional, né? A emoção de ser batizado ali, descer as águas. Mas depois preocupado porque iria para o púlpito. A igreja lá no Nordeste, lá, a igreja bastante fervorosa, cheia, lotada. E eu com 12 anos, pequenininho assim, segurando no púlpito, tremia. Mas enfim, eu fui lá dirigir o culto, né, com a programação. E num tempo, quem pregou era um seminarista, naquele período, um seminarista que trouxe a palavra. E ele pregou, e nessa dinâmica, né, alguns que me conhecem sabem que a gente gosta de conversar, de se expressar, e desde a minha adolescência eu tenho esse perfil. E quando terminou o culto, esse seminarista, ele chegou para mim, a gente foi para a porta para cumprimentar os irmãos, ele chegou para mim e falou assim, Eliel, quando você crescer, você quer ser pastor? Brenda, queridos, eu respondi com uma convicção, sabe, é uma convicção tão forte, e falei, quero. E aquilo ficou na minha vida. Aquilo ficou na minha vida e eu sempre envolvido com a igreja, né? Eu costumo falar que no contexto de igreja, né, o que faltava ser, né, era pastor, eu sou hoje. Mas o que você imaginar de cargos, começando de adolescentes, cargos de jovens, na diretoria, até me preparando para ser diácono, todo esse processo eu passei e veio a minha vida. Aí eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar, comecei a ter minha vida, formar minha família. Aí eu entrei no seminário em 2006, no meu seminário. Aí eu descobri que aquele seminarista que pregou nos meus 12 anos me fez aquela pergunta e eu dei aquela resposta para ele, Brenda. Eu soube que ele tinha sido assassinado. Por quê? Aí eu fiquei curioso saber por quê. Aí eu fui pesquisar e saber que ele tinha se desviado do caminho do Senhor. Ele se envolveu com drogas, com tráfico, e acabou sendo assassinado por esse motivo. Então isso marcou a questão do meu chamado, como Deus faz as coisas, né? E a gente fica querendo questionar Deus, e até um certo tempo eu fiquei questionando, mas depois eu parei de questionar e me entreguei ao Senhor, entendendo que, independente do que aconteceu, Deus me chamou ali com 12 anos de idade, reconhecendo que eu tinha algo a fazer no reino dele, especialmente no ministério pastoral. E a partir dali, a gente está agarrado a esse reino aí, e como diz o apóstolo Paulo, né? Boa coisa escolher. Ô pastor, né, nessa sua fala, o senhor falou que passou por diversos ministérios até assumir, até de fato assumir o pastorado na igreja. É engraçado você falar isso, até porque essa semana eu estava conversando com alguns missionários e aí muitos falaram, nossa, eu descobri o meu chamado de missionário com 16, com 12 anos. E com 19 a pessoa já estava lá no campo missionário. Só que existe um processo durante isso, né? E hoje em dia a gente escuta falar muito de processo. Olha, fique firme no seu processo, não desvie.
Só que é muito importante a gente entender o processo é necessário, mas entender o objetivo, né? A promessa, o seu chamado de fato, o processo até chegar ao seu chamado, o chamado também, porque se você está passando por um processo e você não sabe aonde chegar, o processo ele vai ser em vão. E o que eu queria te perguntar é assim, o senhor acha necessário alguém que está chegando na igreja agora passar por esse processo de ministério, ou que nem está chegando, porque a gente às vezes tem uma igreja cheia e alguém tem uma visão de, nossa, aquele líder é um exemplo, eu quero ser um líder também, eu estou sentindo que eu tenho chamado de líder, mas já quer assumir a liderança de fato. Qual a importância de passar por esses processos, talvez de ministério mesmo, de eu vou assumir uma tesouraria, eu vou assumir um ministério de oração, até chegar de fato onde o Senhor quer que eu esteja? Quando Jesus ele veio aqui à Terra, muita questão do discipulado, né? Essa questão do discipulado, de ensinar assim todo o processo para os seus discípulos, e depois eles continuaram aprendendo com o ministério aí já assumido. É no nosso caso hoje, né? Nós que somos pastores, nós não dormimos um irmão, ovelha, e acordamos pastor. Não existe isso, não existe esse caminhar. É necessário um processo de lapidação da vida da gente, né? Da vida pessoal, da vida individual de cada um, e também do processo na caminhada no reino. Para quê? Para fazer com que as experiências, né, que você adquire desde adolescente, assumindo responsabilidade de liderar um grupo de adolescentes. No meu caso lá, comecei com os embaixadores do rei, né? Esse processo. Depois vim trabalhar com a juventude, vim trabalhar com a área de evangelização, encarar situações, né, na evangelização, porque eu sou muito da prática, né? Sou muito voltado na teoria, de falar muita teoria. Eu sou muito da prática, sou muito aquele que, além de treinar, de ir para o jogo, né? E assim, eu tenho aprendido na minha vida cristã que a vida do crente é isso, é a gente ir para o campo. E isso fez a gente encarar medos, né? Por exemplo, Breno, tem uma situação que eu ainda jovem, já jovem, com cerca de meus 18, 19 anos, a gente fazia uma vez por mês evangelização no sertão, né? Agreste de Pernambuco e sertão. E certa vez a gente entregando folhetos, né? Era comum a gente entregar folhetos. Hoje em dia não se vê tanto isso, mas naquele tempo lá saía a evangelização no culto ao ar livre. E certa vez eu fui entregar folheto e eu fiz assim, eu vou entregar folheto naquele bar, né? Onde eu não sei, era num Agreste de Pernambuco. Eu cheguei lá, entreguei para um, para outro. Quando entreguei para um que estava perto do balcão, eu entreguei o folheto para ele. Ele pegou na ponta do outro folheto, pegou uma faca e rasgou o folheto no meio, né? Aí ali a gente ficou temeroso, assim. A experiência que a gente vai tendo de amar as pessoas, de reconhecer, de ver a necessidade que a pessoa tem de querer aceitar Jesus, né? Encarar esses medos, até nosso mesmo, né, às vezes sente tímido, né? Sente vergonha. E a gente precisa encarar isso aí. Para quê? Para a gente proclamar a salvação de Jesus para as pessoas. Então, por isso que esse processo de preparação, né, esse processo, a Bíblia fala, né, que Deus é o oleiro e a gente é o barro. A gente se coloca nessa condição e Ele vai modelando a nossa vida. Ele vai modelando. A ponto, Brenda, de a gente chegar a um tempo e dizer assim, é Deus que faz, e não nós. Até pós assumir ministério, né? Hoje, como pastor, a cada dia eu me permito, né? Ou seja, eu permito Deus me modelar, né? Da forma que Ele quer que eu seja, né? Então, para isso acontecer, eu gosto de focar sempre nisso, não ficar apenas de uma vida teórica, mas de uma vida de prática. Como assim? Amando o próximo, amando a Deus em primeiro lugar e assim se rendendo a Ele completamente, né? Bom, pastor, o senhor falou um pouco do medo, dessa questão do medo que a gente tem que, na prática, às vezes a gente desenvolve essa questão do medo. Eu sou muito assim, às vezes eu tô com medo de alguma coisa,
de como me importar diante disso, ou se é um desafio novo, eu falo, nossa, eu tô com tanto medo, mas eu vou lá e faço, eu falo, cara, vai com medo mesmo, eu vou fazer, porque se eu não fizer, mas assim, qual conselho você daria, porque às vezes um jovem ou uma pessoa mais velha tem medo de assumir certas posições por diversos motivos, por exemplo, vamos supor que missionário, que às vezes é o que a gente acha que está fora da nossa caixinha, né? E aí aquele chamado arde tanto dentro do coração da pessoa, só que ela tem medo, por exemplo, de ir para o campo, largar aquela vida que ela tem, ir ao campo e passar necessidade, e passar fome. Que a gente tem muito medo de crer. A gente lê a Bíblia, mas quando, lá em Mateus, quando fala, ó, vê as aves do céu, não semeia nem colhe, e quem sustenta é o Senhor, é o Senhor. E a gente tem medo de crer nisso. Então a gente fala, nossa, eu vou deixar o emprego que eu ganho super bem, vou deixar a minha família, a minha casa, o Wi-Fi, o café que eu tenho todo dia para ir para o campo missionário. E acho que às vezes é passar necessidade. E, assim, um conselho que o senhor daria de você precisa encarar o seu medo. O medo ele é alimentado por causa assim, a gente cresceu no contexto de que fazer missões é só ir. A gente cresceu com essa ideia de fazer missões é indo para, principalmente ir para a África. A gente cresceu nessa ideia. Mas fazer missões, a gente pode fazer missões onde a gente está. Por isso que a gente criou esse medo, né, de, se eu vou ter que ir, se eu tenho que ir, eu vou ter que deixar algo. Exatamente. Eles criam esse medo. Mas quando a gente começa a pensar e refletir de que eu posso vencer esse medo aceitando esse ministério onde eu estou. Olha só, Brenda, para a gente pensar um pouco na questão de o quanto a gente é privilegiado. Você estuda, faz faculdade, você se prepara, você tem um bom emprego, não só porque você teve condições, mas porque Deus te direcionou para isso aí. Agora, olha só, para quê? Para você ser um missionário naquele lugar. Aí você, onde você está, você é um missionário no ambiente que você está acostumado, você é um missionário no ambiente onde você tem facilidade, você não vai precisar deixar tantas coisas e ainda mais Deus vai te dar um salário por isso. Percebe, Breno, que às vezes a gente a gente alimentou um ensinamento da história que fazer missões tem que ir para onde? Ok, tem pessoas que abrem mão, que ouvem esse chamado, vai para certos lugares, é abençoado, é bênção na vida de muitas pessoas, mas aqueles que ficam. Às vezes é você que nos assiste, você pode ser um missionário aí onde você está, no trabalho, na sua casa. Às vezes você é um missionário na sua casa. Tem seus pais, seus irmãos, só você aí teme a Deus, tem Jesus Cristo no seu coração, você é um missionário nesse lugar. Então, o medo que às vezes você imagina de deixar, às vezes o medo, sabe qual que é o maior? É o medo de deixar o nosso eu. Justamente. Abrir mão do nosso eu para poder assumir que você é um missionário onde você está. Eu acredito que todos nós temos um chamado missionário, sabe? Seja lá onde você estiver. O nosso eu, ele ainda grita mais alto. Sim. Eu vou mudar de assunto, mas antes eu queria fazer uma pergunta que veio na live sobre o que a gente estava falando de ministério. Tem o nome da pessoa que falou? Você fez a pergunta? A Laís, ela falou assim, como saber que estou pronto para assumir uma posição de liderança em um ministério? A questão de liderança, assim, o Isaías, quando esteve ali com a presença de Deus, né, ele olhou para ele assim, eu não estou preparado, eu não sei nem falar direito. Né, naquele momento que ele viu a presença de Deus, com aquele encontro com Deus, e a gente sabe que Isaías foi um profeta, né, que foi um dos profetas que mais falam de Jesus, um profeta messiânico, né, que os teólogos costumam a falar. Ele olhou assim, eu não sei nem falar, eu não estou preparado, mas o detalhe aí, Laís, um detalhe, ele falou assim, eis-me aqui. Está me vendo? Essa entrega, esse dizer assim, eis-me aqui, vale mais do que qualquer
preparo que a pessoa pode ter. A pessoa pode ter estudado, pode ter condições financeiras, pode ter uma pessoa cheia de habilidade para falar, mas se ele não dizer, não falar no coração, eis-me aqui, ele vai ter grande dificuldade. Então, o maior preparo para uma pessoa assumir um ministério, seja de qual for, de liderança, na sua igreja, diga assim, olha, eis-me aqui. Porque a partir daí, Deus vai te capacitar com certeza. E as portas vão se abrindo, não é, pastor? É engraçado como as coisas acontecem quando a gente fala dentro de nós mesmos, Senhor, eis-me aqui, estou disposta a fazer. As portas parecem que vão abrindo automático. Parece não, vão abrindo no automático, assim, né? Vai abrindo possibilidades para você ir crescer. A gente fica querendo ver algo sobrenatural, sabe? Mais concreto, né? A gente fica buscando isso, né? Sendo que Deus já chamou, sendo que apenas tem que partir da gente. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho condições, não tenho nada, mas eu estou aqui para te servir. Uma historinha de uma criança, quantas crianças nos ensinam, né? Quantas crianças nos ensinam. No momento das ofertas, né? Tinha as bandejas, né? Que algumas igrejas usam bandeja. A criancinha pegou a bandeja do diácono, colocou no chão e ela subiu na bandeja. Diz assim, a oferta sou eu. A oferta sou eu. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa se dar como oferta ao Senhor e deixar o resto que ele faz, que ele vai fazer bem feito. Pastor, falando um pouco da igreja, em questão da igreja, eu deixei para falar um pouco desse assunto justamente com o pastor, porque eu acho que o pastor tem uma visão maior sobre isso. Mas hoje em dia, eu queria te perguntar, na verdade, primeiro, qual a dificuldade que o senhor vê que a igreja tem hoje? Em questão de membresia, de perseguição, sabe? Qual a dificuldade que a igreja enfrenta nos dias de hoje? Brenda, é bom essa conversa porque eu vou abrindo meu coração. Quem me conhece mais de perto sabe que a gente abre o coração mesmo. A indiferença de hoje é muito vista, né, assim, de forma. Aí se pergunta, mas como assim, pastor, indiferença? É indiferença, assim, porque parece que não tanto faz servir a Deus ou não, tanto faz estar em comunhão ou não, tanto faz orar ou não, tanto faz eu estudar a palavra de Deus ou não. Essa indiferença é um reflexo que traz assim um grande esfriamento. E isso é profético, pois Jesus Cristo disse que o amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade que há no nosso mundo, né, no nosso contexto. Eu acho que uma das coisas que eu observo e às vezes entristece meu coração é olhar para as pessoas e ver que elas são indiferentes. Seja ela no contexto buscar cultuar o Senhor, até mesmo no contexto familiar. Hoje em dia a gente percebe, principalmente uma questão assim de igreja, de que nós estamos ficando obesos, eu acredito, de informações, sabe? A gente recebe tanta informação, a pregação daqui, a pregação dali, e aí a gente esquece de observar a nossa igreja local e aquilo que o nosso pastor está nos ensinando, sabe, pastor? Eu acredito muito nisso. E hoje a gente vive uma geração também de que sabe de tudo. Então, eu sei disso. Eu sei que isso aqui é pecado, eu sei que isso não é. Eu sei que isso aqui está certo, eu sei que isso aqui não é. Não está. E como o pastor ele consegue gerenciar isso? Porque acho que o nosso público maior é jovem. E jovem tem muita questão do eu sei de tudo. Sabe, eu tô numa fase onde eu vou tomar as minhas decisões sozinho, eu não preciso de conselho, pastor. O jovem, na verdade, ele fala pro pastor depois que fez. Pastor, eu já fiz isso aqui, o que você acha? Você já fez, você tá perguntando o que o pastor acha, né? Você só tá informando. Qual a dificuldade, assim, pastor, que a gente encontra nessa situação? É muito bom, Brenda, essa fala, porque é um reflexo da indiferença. Para que falar com o pastor? Eu sei tomar decisões. Eu ouvi fulano de tal, eu li ali, eu busquei na internet. Então, todas essas facilidades. E esquece, voltando para, sabe assim, o seu pastor é aquele que
durante a semana ora por você e você não sabe. O pastor é aquele que chora por você e você não sabe. O pastor é aquele que, né, fica na expectativa, às vezes, de buscar você, mas às vezes a porta não está aberta para isso. Então, por quê? Porque você já se encheu de informação. Não é assim, o apóstolo Paulo fala que muitos crentes inchados, né? Inchados, não alimentados. Porque quem tem a função e tem feito isso de alimentar é o pastor, porque ele toda está à disposição de você a semana toda, né, para te aconselhar, para orar. E outra coisa assim que eu fico preocupado, que muitos pensam que pastor é juiz, né? Só vai falar com o pastor quando tem um problema para resolver com outro irmão. Aí quer que o pastor decida. E aí, pastor, vai ficar em que lado? Quem tá certo ou tá errado. Vai ficar em que lado? Eu costumo falar assim, eu não sou juiz, eu sou pastor, eu quero aqui orar por você, te ajudar você a olhar para a palavra de Deus e ela vai te conduzir a tomar decisões corretas. Eu acho que isso é reflexo da indiferença que é de... Para mim, tanto faz conversar com o pastor, não, eu já tomei decisão. E quando eu vou levar para ele, o senhor já leva um problema para ele resolver. Existe muito isso nos tempos de hoje. É verdade. A gente costuma enxergar muito essa situação da igreja, né, pastor? E como é difícil, eu acredito, para um pastor com essas situações, porque, principalmente com os jovens, como eu havia dito, eu trabalho mais com os jovens, e às vezes o jovem ele chega com essa ideia de eu não preciso, pastor é o juiz, e aí, pastor, quem tá certo aqui dos jovens, já vai ficar de colado, e é uma geração também muito dodói, né? Eu acredito que o jovem ele não tá preparado para receber talvez uma advertência, um chamado de atenção do pastor, porque antes de tudo você precisa entender que aquela advertência do pastor muitas das vezes está vindo de um conselho espiritual que o pastor lê na Bíblia. Eu li esses dias a carta de Coríntios, de Paulo a Coríntios, e é uma igreja assim, você olha e fala, a gente vê muito hoje em dia, se você olhar assim com os olhos, você fala, cara, a igreja faz tudo, mas e o amor? E o servir por amor? Você tá fazendo aquilo por amor ou você tá fazendo aquilo para se aparecer? A gente vê muito, por exemplo, o pessoal da técnica que serve sem aparecer. Quem tá transmitindo a live, quem tá transmitindo nos computadores, é a galera que não tá aparecendo, mas tá servindo ao Senhor, sabe? Tá fazendo aquilo por amor. E ter as ações, fazer aquilo que o Senhor te chamou para por amor é o mais importante do que se você estiver aparecendo. Muita gente quer ter o chamado pastoral, o chamado de liderança, o chamado de conselheiro, porque vai estar lá na frente. Não é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer por amor. Verdade. E assim, vamos para jovens, né? Jovens, adolescentes, né? Que estão aí nos assistindo. Assim, nós fomos jovens. Eu fui um jovem um dia, né? Eu ainda sou jovem, né? Mas depois dos 43 anos. Mas eu fui jovem, com 18 anos, com 19, com 20. A gente passou situações semelhantes a vocês. A gente entende vocês. A gente sabe o que vocês passam. As provações, as tentações, as coisas que vêm assim sendo oferecidas, né, para a gente. No último final de semana eu compartilhei na igreja um pouco do meu testemunho, né, daquilo que eu vivia. Essa época de junho, né? Não sei se ainda tem tempo, Paulo, Brenda, para poder falar. Pode falar você. Essa época de junho, onde festa junina, né? Lá no Pernambuco, na minha terra, muito, muito forte. Na escola, um ambiente bem idólatra, a cidade, as ruas com, sabe, que não dava para ver o céu de tanta bandeira que era colocada na rua, nas escolas, as conversas, o preparativo para ver a quadrilha à noite, a cidade fechava tudo, todo esse ambiente assim, pressionando a gente, os nossos amigos, né, fazendo parte de um evento, de outro, e a gente naquele bombardeio de situações, e a gente tinha que ir para a igreja. A gente precisava buscar a Deus.
Trabalhava com meu pai é oleiro na época, e meu pai no tempo não servia a Cristo, ouvindo aquelas bandas de forró, o dia todo na minha cabeça, vai muito. Eu jovem, adolescente, né, com todo o vigor do jovem adolescente, né, sofrendo essas pressões que o mundo dava. Eu trabalhava, entrava às 7 da manhã e sem hora para sair, às vezes saía, né, tinha de passar no meio da festa na cidade, uma multidão de gente, aquele barulho, ia para casa, né, de lá, né, tantas coisas aconteciam durante a cidade a semana toda, porque assim, festa lá no Nordeste não é um dia, é um mês. É um mês. E aquele bombardeio, mas nunca saía no nosso coração a questão do foco, do princípio de que a gente era um servo do Senhor. Lembra? Deus me chamou. Eu disse assim, eis-me aqui, Senhor. Quando eu digo assim, eis-me aqui para Deus, eu estou abrindo mão de todas as coisas que passou na minha vida, ou que vem, ou que possa vir, com esse foco. Então, os pastores, ele passou por essa situação, não é porque ele é pastor, teve uma vida sabe, na caixinha lá e cresceu naquela caixinha, não, a gente teve as mesmas paixões, cometeu erros, se arrependeu, mas nunca perdeu o foco de que o chamado que Deus tinha para a vida dele. Assim é para você, né? Para você, que Deus chamou você para exercer o ministério, né? Quando fala de ministério, não é ministério pastoral, missionário, tem tantos ministérios, mas quando é feito com amor, né, como você falou, isso faz diferença na vida da pessoa. Agora tem muitos que não faz com amor, faz por vaidade, né? E vaidade é o pecado, né, que o diabo gosta mais. Quem assistiu aquele filme lá, né, O Advogado do Diabo, tem essa frase que ele fala, né? Então, a vaidade atrapalha muito, né? Mas quando a gente faz com amor, com dedicação, com simplicidade, e esse é o reino de Deus, né? Para quem quer servir, né? Até a forma de você adorar, né? Então, você está adorando a Deus daquele seu. E a vaidade é um dos maus dos séculos também, né, pastor? O orgulho. A gente quer andar conforme o mundo diz que a gente tem que andar. Então, a pessoa não fala com você, não fala com ela. Sabe? Por que você vai fazer isso atrás das câmeras se você pode fazer isso na frente das câmeras, sabe? A gente precisa tomar cuidado com isso e também sempre... Por isso que a gente precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sim. Para a gente ter esse equilíbrio, né? Do que se eu estou indo mais para um lado, eu estou indo mais para o outro. Esse ponto aí, Brenda, que você falou de meditar na palavra de Deus, né, constantemente, você vai lembrar do Salmo 1, né? Medita dia e noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água corrente. Sabe o que isso quer dizer? Que sempre coisas novas vão acontecer na sua vida. Daqueles que buscam meditar na palavra de Deus dia e noite, sempre coisas novas, porque essa fonte é inesgotável, né? Que vem a fonte da água viva, né? Nunca vai faltar. Mas se a gente for buscar em outras fontes, ela vai secar. Aí a gente vai se frustrar, vai ficar triste, vai ficar abatido, vai ficar decepcionado, vai ficar chato, vai ficar com raiva e vai descontando as pessoas. É exatamente isso. Pastor, vamos lá. Falar agora sobre uns terminhos aí que os jovens gostam. Eu lembro de uma live um estudo que você levou pra gente, para os jovens lá da nossa igreja, eu lembro como se fosse hoje, sobre questão de relacionamento. E, gente, só lembrando, se você tiver alguma pergunta aí sobre o que a gente já falou, não tem problema, pode mandar de novo, mandando aí sua pergunta que a gente volta no assunto, tá? Você escolha para se relacionar, sobre escolher com inteligência. Tá acabando já? Com inteligência ou com saber. Isso foi, nossa, aquela live virou uma chave assim na minha cabeça muito importante, porque às vezes a gente quer fazer escolhas com a inteligência, sendo que a gente está escolhendo o certo, né? A pessoa é isso, a pessoa ganha tal, a pessoa é inteligente. E qual a diferença, pastor, mais uma vez para a galera que não escutou aí, que não estava no dia, a diferença de inteligência e sabedoria? A inteligência, eu tenho o pensamento que a inteligência é algo mais humano, né? Algo mais da natureza humana do homem, né? Da pessoa, do que ela busca, daquilo que ela adquire o conhecimento.
A sabedoria é algo divino, é algo de Deus. A sabedoria ela vai além do conhecimento, do que a inteligência. A inteligência vê aquilo que se vê apenas. A sabedoria enxerga mais além, porque a sabedoria não é simplesmente nossa, é Deus que nos dá. É Deus que dá. Principalmente nessa questão de relacionamento, porque no relacionamento é muita emoção, né? Verdade. É muito coração, é vendo aquilo que está aos nossos olhos, aquilo que agrada os nossos olhos. Aquilo que não agrada os nossos olhos não tem interesse não, mas aquilo que agrada os nossos olhos parece que é um imã, né? que nos atrai. Né? E se a inteligência faz isso, né? A inteligência nos impulsiona a olhar isso aí, olhar a questão, né, do valor físico, olhar a questão do valor, né, financeiro, olhar a questão do valor de status. Então, o coração, a emoção, a inteligência vai levar você a ter isso. Mas quando se parte da sabedoria, aí muda as coisas, né? Porque não é simplesmente a gente. É Deus que vai nos conduzindo, vai nos direcionando a tomar decisões que vêm não só alegrar a gente, mas principalmente a Deus. Aí, para você que está nos assistindo aí, no seu relacionamento, o seu relacionamento apenas agrada a você ou a Deus? É uma reflexão que precisa fazer, né, Brenda? Todos os dias. Todos os dias. Né? Eu olhando para minha vida, para o meu casamento, para minha família, meu relacionamento conjugal, agrada só a mim ou a Deus? Nós precisamos pensar nisso. Né? Precisamos analisar essa questão de saber que inteligência e sabedoria é algo diferente. Né? Inteligência, às vezes eu tenho a sensação de que é aquela pessoa esperta, né? Sabe que... Lembra de Jacó? Jacó era um cara inteligente. Por mais que ele seja lá um enganador, ele era um cara inteligente. Mas ele encontrou a sabedoria quando ele lutou com o anjo do Senhor. A partir dali mudou o pensamento dele. Né? Até o nome dele mudou, de ser Jacó para ser Israel. Então a gente precisa, né, nesse momento... Olha só, quando você for buscar um relacionamento para a sua vida, antes de buscar um relacionamento, tenha um relacionamento com Deus, que ele vai tudo mudar. Né? Você vai olhar de forma diferente. Isso faz diferença, Brenda, na vida de uma pessoa, né? Quando vai em busca de um relacionamento. Antes de buscar esse relacionamento, ele tem um relacionamento com Deus. Faz diferença. E, pastor, você acredita que nós precisamos buscar esse relacionamento? Que acontece de uma forma natural quando você tem um relacionamento com Deus? A Bíblia diz assim que buscar primeiro o reino de Deus. Né? E todas as coisas vão ser acrescentadas. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que buscar. A Bíblia diz que aquele que bate, abre, né? Aquele que busca, encontra, né? Então, isso é bíblico. Nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos fazer com que aquilo que a gente deseja seja alcançado. Mas isso aí tem que ser debaixo da orientação de Deus. Eu não posso buscar algo antes de buscar a Deus. Entendeu? A gente precisa aprender isso, que a gente costuma buscar o algo e depois querer buscar Deus. É verdade. A gente tem essa... Tá começando de novo aí, vai convidando a galera que tava na live. Olha, o tempo até aumentou, é só de Deus que agora o tempo vai aumentar. Mas vai convidando aí a galera. Não deixe de fazer sua pergunta. A gente já falou sobre muitos assuntos. Se você tiver algum assunto alguma pergunta que tenha que voltar no assunto, não tem problema, a gente volta. Se você tiver alguma pergunta sobre relacionamento, a gente ainda vai falar sobre algumas outras coisas. O pastor vai dar continuidade no que ele estava falando sobre você estar nessa linha com Deus para buscar Deus e as outras coisas serem acrescentadas. Bom, nós estávamos até falando aqui, né, acho que quando caiu aí a rede, essa questão de nós temos uma tendência de buscar as coisas primeiro e depois buscar Deus. Na verdade, interessante se isso acontecesse ao contrário. Primeiro buscar Deus, porque Deus é nosso... E Jesus vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, é interessante assim, se você quer buscar um relacionamento, quer buscar uma namorada, um namorado, porque acredito que deve ter muitos aí nesse contexto, né? Eu já passei
nesse processo aí já de querer buscar uma namorada, uma esposa, ter uma família, né? E depois passando por essa luta. Às vezes eu queria buscar primeiro a namorada do que a Deus. Aí não dava certo. Não dava certo. Aí quando a gente começa a colocar diante do Senhor, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e descansa nele. Bem, olha, o tempo de Deus é o melhor. É o melhor. E quando vem o tempo dele, é o melhor pra gente, com certeza. E, pastor, um conselho assim que você dá para os nossos jovens, porque às vezes a gente fica na dúvida de quando, se é o tempo certo para começar a namorar ou não, se é o tempo certo para se envolver num relacionamento ou não. E quando a gente se envolve, que a gente percebe que o relacionamento tava o relacionamento dar certo, aí a gente fica na dúvida se agora qual é o tempo para constituir uma família? Qual é o tempo para eu poder casar, dar o próximo passo? E existe um tempo certo para isso? A gente até conversou sobre, na época lá, sobre isso aí, né? Sobre esse assunto, né? A gente falou. E eu tenho uma linha de que o começo do namoro precisa acontecer quando se há condições para isso. Aí eu até usei a expressão de, pro rapaz, a moça, no caso do rapaz, é bom ter um trabalho. Eu usei essa expressão, poder trabalhar, poder pelo menos se bancar para ir para casa da namorada. Pegar o ônibus. Pegar o ônibus, pagar o Uber, deixar o pai pagar o Uber para você ir para casa da namorada. Então, a questão até de bom senso, né, de querer buscar amadurecer mais, conhecer mais a questão da vida. É aquilo que eu falei, a gente não tem que levar muito pela emoção, pelo coração, porque a emoção vai cegar a gente, vai deixar a gente cego e a gente não vai enxergar essas coisas, né? E a partir daí é a questão do processo, né, de conhecimento da família, da pessoa, né, a questão de investir em você, para o momento do casamento você está preparado. Você começa a namorar. Aí já começa a namorar sem emprego. Aí, olha só a caminhada mesmo. Começa a trabalhar sem emprego. Aí fica naquela lá, pegar uma carona ali, vai ter um culto de louvor, passa aqui, uma carona, mas é para dois, hein, não é para um não. Aí vai passando esse processo. Aí imagina trabalhando, questão de formação, de estudo, de ter um emprego, de buscar ter uma casa, ter condições. É um processo para quê? Para quando chegar o momento do casamento, você olhar para trás e assim, valeu a pena. Aí eu vou ter agora a minha cabeça, vai estar mais focada no meu casamento. Entende? Os dois vão viver juntos pensando nisso. Porque a questão de casa, de emprego, já foi pensado lá atrás. Foi colocado nesse processo. Agora você não pensa nada disso. Já quero namorar sem pensar, já quero casar sem pensar, aí vai ter que ficar preocupado com o casamento e com as coisas que vai ter que conquistar. Aí acaba virando impedimento, né, no relacionamento. Né? Aí são coisinhas que podem surgir no casamento de discussão. Não comprou aquilo, você não faz isso, você não trabalha, você não busca emprego. Então, tudo esse processo. Então, se a gente é servo de Deus, a gente quer dar um bom exemplo, então vamos fazer da forma certa, né? Não custa nada pra gente. Não custa nada pra gente fazer esse esforço, porque a gente vai ser exemplo para as pessoas, para as gerações que vão vir lá na frente. Ô, pastor, falando da questão da sabedoria, saber escolher com sabedoria ao invés de inteligência, e a gente sabe que a Bíblia não fala sobre namoro, a Bíblia fala sobre o casamento e tudo mais. E a gente sabe que tem um texto bem conhecido que é: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Só que a gente, principalmente quando a gente vai falar para homem, a gente esquece o que está escrito logo abaixo, que é: homem, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu queria te perguntar se a gente pode aplicar esse texto desde o namoro. Porque às vezes a gente está num relacionamento, e principalmente questão de menino, tem mais zoeira, né? Tá fazendo tudo que a mulher manda e não sei o que lá. Mas assim, a gente precisa entender essa questão desde o namoro de que o homem, ele precisa amar a mulher, a sua companheira,
como Cristo amou a igreja desde do namoro e a mulher ser submissa ao seu marido desde... Para quem não sabe o que é submissão, o pastor vai falar logo, viu? Desde o namoro, a gente só precisa entrar nesse texto quando se casa. Esse texto de Efésios, né? Finalzinho do capítulo 5 e início do capítulo 6. Eu parto do ponto de que filhos obedeçam aos vossos pais. Começa daí. Na casa. Né? Os filhos que são obedientes aos pais, vai acontecer de que a mulher seja submissa. Depois a gente vai falar a questão de submissão, porque por aí fala as coisas totalmente erradas, né? Quando a gente fala de submissão, as mulheres já viram o rosto pra gente, quando a gente vai pregar por aí. Sobre essa questão, né? Aí eu já costumo explicar o que é submissão, o que a palavra de Deus tem. Então começa em casa. Os filhos que obedecem aos pais, o marido vai amar a mulher e a mulher vai ser submissa no contexto bíblico correto, né? Que ao invés de que o mundo prega que é menosprezo a mulher, não. É um lugar de honra para a mulher. É verdade. Né? Ter essa condição de ser submissa ao marido, porque os dois têm um propósito. Né? Eu não sei se eu posso falar nessa questão Pode. mas isso parte do ponto, Brenda, e você que nos assiste. Sejam obedientes aos pais. Menino, menina, um conselho com relação a procurar namorado. Aí você vai na casa dos seus pais, vejam lá se o seu pretendente, o seu crush, é isso? Crush. Crush. Eu nem uso muito crush, mas acho que é crush. Né? Seu pretendente, veja se ele é obediente ao seu pai e à mãe dele. Isso é muito importante. E você, menino, também, viu? Quer namorar lá com a Patricinha? Veja se ela é obediente ao pai e à mãe, porque isso vai fazer diferença. É isso, Brenda, que faz. É a partir desse ponto aí. Filhos, sejam obedientes ao vosso pai. Porque é o mandamento de Deus. Aí parte do ponto aí. Aí voltando para a questão da submissão, né? Até nesse texto aí, quando vai falar de submissão, é poucos versículos. Se você for observar lá em Efésios, no finalzinho do capítulo 5, é até poucos versículos. Agora, quando fala que o homem deve amar a mulher, aí ele coloca vários versículos. Dá mais atenção a isso. A submissão. Essa palavra submissão, que a Bíblia ensina, é assim, vou dizer da forma bem simples, né? É a mulher estar na mesma missão do marido. Esse é o sentido real. Você é forte, hein, pastor? Eu gosto. É caminhar junto. Sabe por quê? Porque quando Deus fez a mulher, ele não tirou a mulher de uma parte do pé do homem para que o homem esteja. E nem tirou da cabeça do homem para a mulher dizer que está mais alta que o homem. Ele tirou aqui do lado. Olha. Então, submissa está sob a missão. Qual que é a missão do homem? É glorificar a Deus. Então, a mulher tem essa missão juntamente com o marido de glorificar a Deus. E o marido tem que amar a esposa. Amar como Jesus Cristo amou e se entregou. O marido tem que se entregar a ela. Uau. Cuidar dela. Uau, gente, uau. Cuidar dela. Né? Essa questão de cuidar, Brenda, é no lado emocional, sim, do lado espiritual e do lado físico também. O homem não tem que pensar só em si, só nele. Pensar na esposa. Cara, você tá, de repente, né, pretende casar, pensa nisso. Não pensa só em você não, viu? Senão você vai ser um egoísta. Pensa na sua esposa. Né? Ame-a como Cristo amou e se entregou por ela. Se entregou por ela. Então, se você quer ter um casamento feliz, faça isso que a Bíblia ensina, e com certeza aí você vai superar grande desafio que podem vir na sua vida. Essa é a diferença. Aqueles que não orientam, que não buscam essa orientação na palavra de Deus, que não obedecem, né? Ou seja, que lê, mas não obedece, é igual aquele homem que construiu uma casa na areia, que quando viu uma tempestade, aí acontece o que a gente vê por aí, divórcios e divórcios acontecendo aí, desagradando ao Senhor. É verdade, pastor. Obedecer aquilo que a palavra de Deus diz é muito importante, né? Saber escolher com sabedoria, saber se portar com sabedoria. E eu converso isso até com os meus líderes bastante. Eu falo até assim que a gente precisava ter um estudo mais profundo sobre relacionamento na igreja, sabe? A gente escuta as
sim, outro domingo não. A gente sabe que não é o ponto principal do evangelho, não é, vamos falar sobre relacionamento. A gente precisa também levar a palavra de Deus, o amor de Deus nas pregações, mas eu acho que a gente precisava ter um estudo mais profundo, sabe? Porque às vezes a gente está acostumado com. A gente vive certas situações que o mundo diz que a gente tem que viver. O nosso relacionamento às vezes é baseado no que aquilo que a gente está acostumado a ouvir do mundo, porque é uma voz que fala mais alto, entendeu? Não existe um estudo mais profundo sobre isso. E principalmente a nossa geração, assim, que está na igreja, porque a gente precisa lutar contra muitas coisas quando está num relacionamento, né? A gente precisa lutar contra o sexo antes do casamento, a gente precisa lutar contra a masturbação, que é um assunto que é pouco falado na igreja, né? Muitas pessoas, eu estava escutando algumas entrevistas até esse tempo atrás, e muitas pessoas não sabiam que masturbação era pecado, por exemplo. E é um assunto que a gente precisa abordar para os nossos jovens, a gente precisa falar sobre. E é muito legal a gente poder discutir isso na live. Até as pessoas falam, nossa, mas fica repetitivo, você só falar de relacionamento. Mas, cara, você precisa escutar. Muito Olha importante. só, você precisa saber que o homem precisa amar a sua mulher em amor sacrificial, se entregar em todas as áreas, né, pastor, como o senhor disse. Ou assim, a questão do namoro, do relacionamento, que acontece hoje em dia, né? Quando eu namorava, tinha uma namorada que morava em outra cidade. Naquela época eu não tinha nem sonhava em ter carro, nem bicicleta eu tinha. Eu morava em outra cidade. E quando terminava o namoro, sabe o que eu fazia? Eu chamava mototáxi, lá em Pernambuco, né? Pra quê? Pra não dar brecha de, sabe, o pretexto, eu posso dormir aqui? Então a Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Mesmo que esteja lá grades, mesmo que esteja lá câmeras. Mas, queridos, quando a gente quer, ninguém segura. Quando a gente deseja aquilo para alimentar a nossa carne, ninguém segura. Vai ser uma forma, um jeito de fazer. Então, todo cuidado, principalmente na questão de relacionamento, porque esse contexto de jovens, né, é muito essa questão do namoro. E assim, Brenda, é uma linha que tem que ter muito cuidado. Eu ouvi uma frase de um jovem, que me chamou a atenção. Diz assim, olha, comece um namoro com conversa, não com beijo. Isso me chamou muita atenção nesse. Porque vai conhecendo mais a pessoa, né? Através da conversa. E hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas também, né, pastor? Porque, por exemplo, existe muitos jovens que ainda está ingressando numa carreira de, por exemplo, eu estou conseguindo um emprego bom agora, eu não tenho condições ainda de ter um carro, mas eu pretendo ter um carro. Eu pretendo ter um emprego que eu ganhe melhor. E a nossa geração, por exemplo, aqueles namorados que já têm carro. Toma cuidado, vai ficar com a sua namorada sozinha 3 horas lá dentro do carro, 1 hora. Porque não é só questão de você saber os seus limites, mas, cara, e o testemunho que você tá dando no seu relacionamento sobre isso? Essa questão do testemunho que você tá dando é muito importante também, né, pastor? Sim. Em tudo. E eu acho também que quando a gente falou sobre o marido dar esse suporte para a mulher, quando a gente fala em tudo também, como eu enxergo, eu posso estar errada, mas como o homem ele também precisa dar esse suporte para a mulher na vida espiritual dela. Sim, também, né, pastor? Isso tem que se vigiar no namoro. Olha, jovem, olha pro teu namorado e nos momentos difíceis, percebe o comportamento dele. Como é que esse cara vai me dar apoio? Esse cara vai fugir da raia no momento difícil? Ela vai virar as costas para mim? Já no namoro, observar esses comportamentos, porque se não observar, vai acontecer depois do casamento. E isso, sem tomar cuidado, pode gerar conflitos maiores lá na frente. Então, o namoro é para isso, é para conhecer essa questão, entendeu? Às vezes entra numa crise para ver o comportamento de cada um, né? Verdade. De cada um. Assim, como é que esse camarada na igreja? Como é que ela na igreja? Ela ora, como é que tinha da relação dela com Deus? Né? O tom da conversa. O que é que sai da boca dela? O que é que sai da boca dele? Porque o que sai da boca está cheio o coração. É tudo coisas para a gente observar, né, na nossa vida.
Se não estiver achando, espera que no tempo de Deus, Deus vai direcionar a pessoa certa, né? Direcionar. A gente precisa saber esperar no Senhor, né? A Bíblia diz, lá em Isaías, fala que aqueles que esperam no Senhor não se cansam, não. Eles se renovam as suas forças. Pastor, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Olha só quantos assuntos foram abordados, galera. A gente falou sobre igreja, as dificuldades da igreja, relacionamento. Se você tem alguma pergunta, mande aí que a gente está chegando ao fim da nossa live já, tá? E pra gente encerrar, eu vou fazer as perguntas típicas das nossas lives, finalzinho. Pastor, eu queria te perguntar quais pessoas têm te inspirado no teu ministério, assim, para o senhor olha e fala, caramba, essa pessoa é de Deus. Sabe, te inspira no seu ministério. Também queria que você falasse pra gente um versículo que tem queimado no seu coração esse tempo, que o senhor tem falado com você bastante. Poxa, assim, eu sou uma pessoa muito relacional, né? Eu sou uma pessoa muito relacional. E, assim, por onde eu passo, eu sempre procuro deixar um mentor aonde eu for. Acho que tem tantas pessoas que eu poderia aqui fazer uma relação de homens, de mulheres que me inspiraram, né? Mas eu não posso deixar que Jesus foi o único que me inspirou a ter vida e ter vida com abundância. Isso aí, assim, por onde eu for, não posso deixar de falar. Mas a pergunta é aqui na Terra, né? É aqui na Terra, né? Tem um pastor, meu pastor que me batizou, né, mesmo sendo homem, e quando se fala sendo homem, né, tem suas falhas, né, como todos nós, como eu, mas um homem que me inspirou, que me educou espiritualmente, assim, que me deu essa questão de ser discipulado e hoje ter conhecimento, porque eu aprendi lá atrás, já desde a minha adolescência, né, um deles é pastor Daniel de Souza. Eu vou pensar um aqui em São Paulo, né? A gente fala uns do outro para ficar meio... Né? Eu tenho amigos, né, pastores. Eu não tenho pastores colegas. Eu gosto de falar que são amigos, né? Amigos assim que a gente pode contar. Né? É até fácil falar, né? O pastor Givanildo, é fácil falar. É um amigo que a gente se fala quase toda semana, está ligando um para o outro. A gente está conversando. É pessoas que a gente se inspira, né? Com a sua personalidade, com a sua característica. Eu não quero colocar aqui um escritor, um pastor de uma igreja grande. Eu quero colocar amigos que são referências para mim, que eu olho para eles assim e digo assim, nossa, é esse caminho que eu quero fazer. Né? Porque se esse camarada é abençoado, se eu fizer o caminho dele, eu também vou ser abençoado e ser bênção para alguém. Sabe, vendo assim, esses são os meus amigos, os pastores que vão nos assistir. E você sabe, você, pastor, meu amigo, você é a minha referência, né? E aqueles que eu sempre busco, né, para poder me alimentar. Um versículo, nossa, aí eu vou viajar de Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus. Mas tem um versículo que está lá no Salmo 37, versículo 23, que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse versículo, eu recebi uma vez no meu aniversário, a minha cunhada me deu sabe aqueles cartãozinho, né, de colocar na Bíblia, né? Uhum. Ela me deu aí estava escrito lá, Salmo 37, né? Salmo 37, 23. Os passos de um homem são confirmados pelo Senhor. E Deus se alegra, né, naquilo que ele faz. O homem aqui é o homem, né? O homem, mulher, o jovem, adolescente, quem seja. Os passos de uma pessoa boa são confirmados pelo Senhor. Esse é o versículo que entrou aqui e sempre está vindo à tona. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Galera, estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast. Manda aí o seu Gente, eu queria só lembrar que o pastor Eliel, ele é psicólogo, não é isso, pastor? Correto. Formadíssimo, um ótimo profissional, então arrasta pra cima. Entra no perfil dele lá, se você estiver precisando. Cara, o pastor Eliel Nossa, a gente aqui ama ele. Vamos só de escutar ele, se eu pudesse deixar só ele falando aí.
Mas acompanha o Pastor Iliel, acompanha as nossas redes sociais também do Jump. Se você não segue a nossa página, segue, porque vem grandes novidades aí. Inclusive, acabei de saber aqui que nós vamos sortear uma caneca. É isso? Oh! Vamos ter sorteio dessa caneca. Olha só que incrível. Acompanha as redes. Acompanha as redes lá, as regrinhas básicas, viu? Jennifer, eu vi que você tava lá na live, né? Quero uma caneca. Participa do sorteio que você vai ganhar. E o nosso congresso tá chegando. Que dia é mesmo? 6, 7, 8. 6, 7, 8 de agosto. Tá incrível, incrível. A gente vai seguir todos os protocolos ainda da pandemia, tá, gente? Felizmente, não é todo mundo vai estar vacinado até lá. Mas vai ser incrível. 3 dias assim, nossa, maravilhoso. Então acompanha nossas redes sociais. Ative o sininho aí do Instagram. Sempre quis falar isso. Ative o sininho aí do nosso Instagram. Eu vou indicar alguns livros que o nosso líder Kevin Macedo trouxe para você se inspirar e ler na sua caminhada. Ó, dá para ver aí? Que foi? Falar alguma coisa errada? Falaram. Ó, Mais que um carpinteiro. Eu não sei falar o nome do escritor. Quem é? Aqui, ó. É esse, né, pastor? São dois, né? Joseph McDowell e Sam McDowell. Isso aí, tá vendo? Tá certo? Tem esse aqui, ó. O líder que Deus usa. John Stott. Isso, esse aqui é incrível, hein, galera? Essa Recomendo, né? Aí, ó, tá vendo? E a Bíblia, Principalmente. principalmente. Esse aqui foi da Paloma, gente. Mas leia, é importante. Tudo que a gente conversou, ela tá aqui. Mas, gente, é isso, né? Tô esquecendo de alguma coisa. Obrigada por participar. Não, no começo a gente deu. Ó, a nossa live não vai ficar salva no IGTV. A gente tá com uns projetos aí para começar a fazer no YouTube. Por enquanto, vai ser só a live mesmo. A gente vai ter cortes desse podcast. Então, acompanha. Por isso que é importante você acompanhar a nossa live, nosso Instagram. Porque a gente vai fazer cortes depois, tá, galera? Então, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada. Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Cara, o convidado da terça-feira que vem, olha, pastor do céu, você vai ter que assistir, porque tá sensacional, viu? Vai estar sensacional, gente. Muito obrigado, pastor. Foi muito abençoador, muito edificante. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. E conte com a gente sempre. Amém. Conta comigo. Né? Ela falou da questão de ser psicólogo. Né? Nós estamos nos especializando na área de ansiedade. Né? Então, é um assunto muito especial para você que nos assiste aí, a questão da ansiedade. Então, procura a gente aí, @psi_elielleão. Né? Vai lá e curte a gente lá e segue a gente para dar algumas informações para você. Isso aí, glória a Deus. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Oi? Foi. Aê!